E aí, moçada desenrolada, tamo junto, professor Mariano Júnior. Cara, a gente vai trabalhar hoje a economia na era Vargas. Presta só atenção. Quando Vargas assume o poder no Brasil, ele tem que encarar uma série de problemas em relação à economia que eram absolutamente novos para o mundo capitalista. Sabemos que o capitalismo ainda estava em processo de amadurecimento no Brasil, mas que ele cai junto com os países ocidentais em decorrência da crise de 29. O que é que você tem que lembrar? Que quando quebra a Bolsa de Nova York em 1929, isso já é um reflexo de uma crise de superprodução ou de subconsumo, né? Que aí são duas categorias pelas quais nós podemos analisar. A superprodução já é de domínio público, que é a ideia de que se produz a tal ponto que não se consegue vender. A do subconsumo é um pouco diferente, porque o subconsumo é mais ou menos o seguinte: você produz muito, o preço pode até não ser tão caro, mas o mercado consumidor perdeu a sua capacidade de aquisição. Perdeu e perde até hoje por dois motivos. Ou por causa da inflação, que corrói os ganhos do trabalhador e da classe média, né? Os dois principais núcleos sustentadores aí do capitalismo, ou então porque os salários são tão baixos que os indivíduos começam a selecionar aquilo que irão comprar, consomem menos, por isso subconsumo. Essa crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York, é apenas a ponta do iceberg, porque você terá toda a década de 30, que é a chamada Grande Depressão da economia americana, aliás, da economia ocidental, que aí compreende Estados Unidos, Europa, América Latina e algumas regiões do Pacífico, como Austrália, Nova Zelândia e assim por diante. Beleza? Essa crise atinge em cheio o Brasil, porque nós, dentro da chamada Divisão Internacional do Trabalho, a DIT, nós vendíamos grãos. Nossa função dentro da Divisão Internacional do Trabalho era vender alimentos ou matéria-prima, que ainda era muito tímido nessa época a nossa produção de matéria-prima para a indústria dos países ricos. Olha só, moçada, se nossa função é vender grãos, é alimentar lá o mundo mais rico, Estados Unidos e Europa, mas os caras agora estão sem dinheiro, como que eles compram? Não compram e nós quebramos juntos. E aí Vargas, quando ele toma o poder, ele assume um Estado falido, de uma economia falida, no mundo falido. E agora o que fazer? Eis a grande novidade, não de Getúlio, mas da economia capitalista nesse período. Que é qual? A promoção da intervenção do Estado na economia. Por que isso era uma grande novidade? Do século XIX até o início do século XX, qual é a política econômica que prevalece? É a do liberalismo, onde nós temos a mínima intervenção possível do Estado na economia. E por conta da crise de 29 e a década de 30, há uma inversão disso, promovida sobretudo por pensadores econômicos como o economista John Maynard Keynes. Ele é que dá a ideia de que o Estado agora, diante da crise, ele deve intervir, participar e controlar a economia no sentido mais amplo. E isso no Brasil vai se refletir de que maneira? No governo Vargas. Ele vai comprar os excedentes da produção de café, de outros gêneros agrícolas de exportação e faz o que com esse excedente? Destrói, joga no mar, manda queimar, paga para o pessoal não produzir. Tem que se parar a produção para que se retorne o equilíbrio do mercado e se retome o lucro. Primeiro desafio era esse. Getúlio Vargas o faz. Sob pressão, sob protesto, mas vai lá, compra o excedente e se livra dele. Segundo passo importante de Vargas na economia, ele assume uma condição inovadora e perigosa para o Brasil. Incentivo à industrialização. Como é que pode ser perigoso industrializar?
Não havia a ideia que nós temos hoje, pessoal. Nós não podemos olhar para o passado de maneira anacrônica. Se hoje tem indústria, é o sonho de todo e qualquer município, naquele período não. Toda e qualquer cidade que tem indústria, que gera emprego, porque a economia vai gerar, aqui não. Aqui o lance era produzir grãos, matéria-prima e vender. Era isso que eles queriam e pensavam como sendo certo para a economia brasileira. Getúlio vai colocar o pé numa seara nova para o Brasil. A única vez que alguém tentou incentivar a indústria no país havia sido na Primeira República, num plano absurdamente fracassado do Rui Barbosa, que foi o projeto do encilhamento, quando o Rui Barbosa liberou verbas do Estado para incentivar a industrialização. Vargas fez também. Só que tem um problema. O Rui Barbosa liberou um dinheiro que não existia. Ele mandou emitir papel moeda, distribuiu a grana e ninguém tinha a obrigação de devolver esse dinheiro. Qual foi o resultado? Milhões e milhões de cruzeiros no governo do Rui Barbosa, do Deodoro da Fonseca, foram levados por empresários e nunca devolvidos, porque não se havia a obrigatoriedade de se cumprir com obrigações monetárias. Getúlio Vargas, obviamente, não vai cair nessa balela. Então ele concede empréstimos a empresários brasileiros para que pudéssemos abrir indústrias e concorrer com a indústria americana e europeia, certo? Segunda coisa que ele faz, protecionismo alfandegário. O que é isso? Aumentar as taxas sobre os produtos que são importados e reduzir ao máximo possível a cobrança de impostos sobre os produtos nacionais, porque dessa maneira o produto industrializado nacional se tornaria mais competitivo. Obviamente que teremos dificuldades em encarar o quê? A questão da qualidade desses produtos que vinham de fora. Mas o Estado vai dar todo o aparato econômico e político que as empresas brasileiras necessitavam. Terceiro tópico que ele faz para incentivar a industrialização: controle da classe operária. Como assim controlar a classe operária? Aí estão os primeiros passos do chamado Pacto Populista, onde Getúlio Vargas se apresenta como o mediador entre o operariado e os empresários. O operário não deve fazer greve, o empresário não deve negar aumento. Qualquer problema que haja entre as duas classes antagônicas devem ser resolvidas pelo Estado. O Estado vai mediar os conflitos sociais que, na visão de Getúlio Vargas e dos ideólogos próximos a ele, só traziam prejuízos para a nação. Controlar a classe operária, pessoal, era feito de três maneiras. Primeiro, você tem que conceder leis trabalhistas. A conta-gotas, lentamente, 1 ou 2 leis por ano, mas você tem que ouvir o clamor das classes trabalhadoras e ceder aquilo que eles desejam. Segunda forma de controlar a classe trabalhadora, dando aumento salarial. Rapaz, você deu aumento para operário, para comerciário, para bancário, não tem greve, não tem confusão, todo mundo vai aplaudir o Estado ou o empresário. Terceira forma de controlar a classe operária, se eles não aceitam apenas as leis trabalhistas e o aumento, aí é na base da violência. É a coação física, é o poder do Estado, através da polícia ou do exército, das forças armadas em geral, que vão se impor a essa população, certo? Então o Estado brasileiro, ele intervém na economia e intervém sobretudo para buscar o desenvolvimento da indústria. E o Estado, ele participa como? Veja só, as empresas estatais vão investir aonde? Indústria de base e infraestrutura. Professor Mariano, mas é do mesmo jeito hoje em dia. É o Estado que faz as estradas, faz as linhas elétricas, que constrói o porto, é o Estado que investe mais em educação. É isso mesmo, pessoal. As heranças da Era Vargas são tardias. Lógico que hoje nós temos parcerias público-privadas, concessões para empresas privadas de prestação de serviços públicos, como distribuição de energia, de água e assim por diante. Mas a estrutura econômica que nós temos ainda hoje, no início do século XXI, começou a ser implementada por Vargas lá na década de 30. E a recente crise de 2008
praticamente anulou qualquer hipótese, qualquer ideia de afastamento do Estado da economia. Porque se não fosse o Estado liberando grana para as empresas, teremos tido uma crise tão grave quanto foi a de 29 agora, em 2008. E só para ficar claro, já estamos vivenciando essa crise há 6 anos. Ela ainda não passou plenamente, ainda sofremos com os efeitos da recessão econômica global, certo? Onde foi feito esse investimento? Para onde foram essas empresas estatais, como a Alcalis Indústria Química, como a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce? Onde é que essas empresas se instalaram? As empresas privadas também, a maioria, moçada, no Sudeste. É no Sudeste, sobretudo o eixo Rio, São Paulo e Minas Gerais, que irão concentrar a industrialização do Brasil, provocando uma onda migratória de nordestinos para aquela região. Porque eles têm o capital, eles têm o terreno para construir as indústrias, eles têm o apoio do Estado, mas necessitam de uma mão de obra barata. Não que lá não tivesse, havia uma grande quantidade de mão de obra barata, mas não o suficiente para o crescimento econômico tão rápido que o Brasil irá vivenciar a partir dessa ação do Estado brasileiro sob o comando de Getúlio Vargas. É assim que a economia brasileira se estrutura na década de 30 e que nós temos heranças até hoje. Beleza? Estamos aqui desenrolando a Era Vargas para você. Um abraço, até a próxima.